Graça e paz, irmãos, amém? Nós começamos nesse domingo uma das mensagens que para mim foi mais impactantes até hoje, de preparar. Eu fico até preocupado quando eu venho pregar alguma mensagem assim que Deus falou muito comigo, porque eu fico preocupado de não conseguir transmitir para a igreja tudo que eu senti que Deus falou. E como foi forte para mim a preparação dessa mensagem. E hoje nós estamos na terceira parte. Acho que a gente termina ela agora, essa mensagem. E a gente começou com a seguinte pergunta: quem é Jesus para você? Quem ouviu domingo de manhã? Quem ouviu domingo à noite? Mudou alguma coisa no teu coração sobre a tua resposta? Quem é Jesus? Aumentou um pouquinho na tua consciência a grandeza de Cristo dentro do seu coração, porque foi para isso. Se isso foi real na tua vida, glória a Deus. A minha intenção era fazer com que Cristo fosse um pouco maior na tua vida, que a presença e a realidade de quem Ele é, de toda a obra dele, fosse algo que impactasse a sua vida, e que você chegasse em casa pensando assim: poxa, eu não posso continuar do mesmo jeito. Eu preciso de uma mudança, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso crescer nessa área. E com essa pergunta, quem é Jesus para você, foi que a gente começou essa mensagem. E depois de tudo o que nós ouvimos, algo tem que mudar, ou pelo menos o sentido que nós dávamos a essa resposta precisa ser reavaliado. Quando a gente fala que Ele é tudo, agora a gente entende que Ele é tudo, não é tudo, é tudo. Nós estamos batendo nessa tecla, porque realmente eu creio que o conhecimento de Cristo muda tudo, muda. Quando eu conheço a Jesus, muda tudo em nossas vidas. E a gente precisa passar a considerar, assim como Paulo, o que antes era lucro, agora é perda. Eu considero tudo como esterco. É o que está em Filipenses 3, 7 e 8, que tem sido ali o centro do que nós estamos falando. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Nós precisamos reconhecer Jesus como centro de todo o Evangelho. Nós falamos sobre isso, como centro da história, como centro do universo. E diante desse conhecimento, Cristo precisa também ser o centro da minha vida, o centro de todos os meus pensamentos, de todo o meu ser. Jesus precisa ser o centro. Cristo tem que ser o centro da minha vida. E por isso nós declaramos que Jesus é o primeiro em tudo. Ele foi o primeiro antes de tudo existir. Ele foi o primeiro da nova criação, o primeiro da eternidade. Então Ele tem que ser o primeiro na minha vida também, no meu coração, nos meus pensamentos, porque é Ele que sustenta tudo, e nós vimos isso. Ele sustenta tudo com o poder da sua palavra. É Cristo, é a fonte de todo poder e de toda autoridade. E tudo isso foi conquistado através do seu sacrifício por nós, abrindo mão da sua glória, conquistando o nome que está acima de todo nome. E diante de todas essas verdades, nós entendemos que devemos reconhecer Jesus como Senhor, e que esse é de fato o único caminho para a salvação. Reconhecer Cristo como Senhor de nossas vidas, e que só será seu discípulo aquele que estiver disposto a abrir mão de tudo por Ele. Então, depois de todas essas verdades que nós aprendemos, o que mais ainda existe para ser entendido? O que mais nós precisamos falar sobre Cristo aqui nessa mensagem? O que mais nós precisamos saber sobre Jesus? E eu fiquei me fazendo essa pergunta enquanto eu estava preparando. Eu falei assim: o que mais nós temos para falar de Jesus? O que mais precisa ser dito sobre Cristo? E eu confesso aos irmãos que eu não gosto muito de ficar entrando em temas teológicos, porque às vezes pode parecer maçante para os irmãos.
Eu amo teologia, amo estudar teologia, mas às vezes isso pode parecer chato para os irmãos. E existem coisas sobre Cristo que a gente nunca vai entender com perfeição. A gente precisa assumir isso. Tem coisas sobre Jesus que eu nunca vou entender. Eu aceito e creio. Pronto. Quer ver, por exemplo, a expiação. Jesus pagando o preço do meu pecado na cruz. Você acha fácil entender que a morte de um homem em uma cruz romana, há 2000 anos atrás, tira todo o pecado do mundo? É fácil entender isso? Não, entender não é fácil. A gente crê e aceita. Como que funciona perfeitamente, a gente não entende. Para o ser humano, isso é loucura. Como a morte desse homem de Cristo se liga com o perdão dos meus pecados? Entender, a gente não entende. E é por isso que fala, a palavra de Deus fala que a mensagem da cruz é loucura, porque a gente não tem consciência do que aconteceu ali. É muito maior do que a nossa capacidade de entender. Não é fácil de entender, mas eu creio, eu aceito, porque eu me sinto perdoado. Quem mais aqui se sente perdoado? Diga amém, por favor. Então é real na tua vida, não é? Glória a Deus. Amém. Muitos têm dificuldade, por exemplo, de crer na ressurreição de Cristo. Já tentaram várias vezes anular a ressurreição de Cristo. Será que ele não teve um desmaio e depois ele voltou? Ele teve aquele problema que às vezes tem aí, o pessoal morre 2 dias, volta. Tem gente aí que tem uma doença essa aí que para todo o corpo. Será que não foi isso que aconteceu? Será que os discípulos não roubaram o corpo de Cristo para sumir com tudo isso? É difícil para o ser humano entender uma ressurreição. O nascimento virginal então de Jesus é outra coisa que a gente fica assim: como pode uma mulher dar à luz sendo virgem? Não tem jeito. Os milagres que Jesus operou são uma surra no nosso intelecto. Imaginar que Jesus realmente tenha andado sobre as águas, imaginar que Jesus realmente tenha alimentado 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Dá para entender? Não, entender não. A gente crê, aceita, porque a gente tem algo aqui dentro do meu coração que fala assim: é verdade, é verdade. E como é que você tem certeza que é verdade? Como é que você tem certeza que a palavra de Deus é verdade? Tudo isso que está sendo falado aqui é verdade. Como? Eu vou responder para você. O Espírito testifica ao meu espírito. É assim que eu sei. É desse jeito que a gente fica sabendo que isso tudo é verdade. São palavras de vida eterna. Transformou a minha vida, transformou a sua vida e tem transformado vidas. Eu não vou entrar aqui na história tal para poder comprovar que a palavra de Deus é verdade. Só estou querendo te mostrar que tem muita coisa sobre Cristo que é difícil da gente entender. Muita coisa. Muitos vão ficar perplexos com esses fatos, mas não são sobre eles que nós vamos falar hoje. Nós vamos terminar essa mensagem com uma das declarações mais difíceis de se compreender. Talvez seja a mais necessária para nós, mas com certeza uma das mais difíceis de um ser humano entender. E sabe qual declaração é essa? Sabe qual verdade a respeito de Cristo é essa? Eu preciso entender que Cristo é Deus. E meu irmão, se você falar para mim que entende, eu vou deixar você explicar aqui para a gente, porque entender a Trindade, entender que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito é Deus, e eles são distintos e o mesmo, entender, não, eu creio, eu aceito,
sei que é verdade, porque a palavra de Deus me diz. Olha o que diz João 1, eu vou ler o verso 1 e o verso 14. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aqui João já confunde a nossa cabeça, ele era Deus. E aí no verso 14 ele fala: e aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Seria fácil para nós entendermos que Deus enviou um homem ao mundo e capacitou esse homem com poder. Era tranquilo para a gente entender. Ele nasceu, ele cresceu, e o Espírito Santo capacitou, e ele foi poderoso, um grande profeta, tudo isso daí, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Nós poderíamos até conceber a ideia de que Cristo era um anjo, o arcanjo Miguel, como alguns dizem por aí. Ele era o arcanjo Miguel, e tomou a forma do homem, e veio para viver aqui, fazer milagres e perdoar pecados. A gente poderia entender isso. A gente poderia entender, se ele fosse um ser criado. Também não seria difícil da gente entender se Jesus fosse apenas o Filho de Deus. Filho mesmo, sabe? Pai, diferente do Filho, igual eu e o meu filho. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não nos diz que Jesus era um homem, um simples homem capacitado por Deus. Não. A palavra de Deus não nos diz que Jesus era um anjo, um ser criado. Não. E ela não nos diz que ele era filho diferente do Pai. Não era. Ele é Deus. Todas essas formas de compreensão estariam dentro da nossa capacidade. Mas quem disse que Deus se limita ao meu e ao seu entendimento? Quem disse que ele tem que se conformar dentro da minha capacidade de entender? Não. Nós somos formiguinhas tentando entender a internet. É grande demais, é imenso demais para nós. E o que ele se deu a revelar a nós está aqui na palavra de Deus, e já é complexo demais para que a gente consiga entender. Agora deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você acha que tudo sobre Deus está na palavra? Um livro com 66 livros, né? Como a Bíblia, não pode conter a grandiosidade de quem é Deus. O que está aqui é o que Deus quis revelar ao homem. Lá, hoje nós conhecemos como por reflexo, como por espelho, sabe? Mas chegará o dia em que nós conheceremos como somos conhecidos. Ainda vai chegar. Na eternidade nós vamos entender realmente quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo. Mas hoje nós temos aqui o que o Senhor deixou para nós, e dentro disso nós precisamos entender. A Bíblia é clara em nos afirmar que Jesus é Deus. Assim como o Pai é Deus, o Filho também é Deus. Eu quero ler com você. A gente que é evangélico, a gente fica com medo da... Você já ouviu falar de credo? Quem aqui já ouviu falar de credo? Se você já foi da igreja católica, você já recitou o credo. Creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, né? Lembra desse credo? Deixa eu falar para você, esse credo não é da igreja católica. Eles recitam esse credo. Esse credo é dos apóstolos. Os apóstolos, lá no início de tudo, eles fizeram esse credo para declarar para as pessoas o que eles acreditam. Credo é isso. Eu acredito nisso, é o que eu acredito. Só que ao longo do tempo, outros credos foram sendo acrescentados. E em 380, não 1380, 380, no ano 380 após Jesus Cristo, a cidade de Nicéia, um credo com todos os apóstolos, discípulos na época, né, foi feito. Eu quero ler esse trecho desse credo com você aqui. Cremos em um só Deus,
Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas, o qual por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura, ou sujeito a mudança ou transformação, todos os que falem assim são anatematizados pela Igreja Católica. E quando fala Igreja Católica aqui, irmãos, não é a Igreja Católica Romana, que só veio existir depois. A palavra católica significa universal. Nesse tempo não existia a Igreja Católica Romana, existia uma igreja só, e eles se reuniam para fazer credos. Deu para você entender o que eles estão dizendo aqui? Porque eu leio e ainda fico um pouco confuso. Toda vez que eu leio, eu falo, é confuso. Por que eu fico confuso? Porque é confuso, irmão. Para nós entender que Cristo é Deus não é fácil. E eu estou mostrando para você que desde o início de tudo, no ano 380, o homem já estava tentando explicar que Cristo era Deus, e era difícil para o homem entender que Cristo é Deus. Não é fácil a gente entender isso, não é fácil, mas nós precisamos aceitar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: por que é tão importante crer que Cristo era Deus? Porque eles colocam no final desse credo que qualquer pessoa que ousar imaginar ou dizer que Cristo não é Deus, seja maldição. Qualquer pessoa que quiser dizer que Cristo foi criado, ou que ele tem uma substância diferente de Deus, seja amaldiçoado. É pesado o que está dito ali. Sejam amaldiçoados, eu nem sei falar essa palavra, anatematizados, ou seja, amaldiçoados, anátema. Sabe por quê, meu querido? Porque só Deus poderia perdoar pecados através de sua morte. Só Deus. Ou toda a humanidade morreria pelo pecado, ou o próprio Deus pagaria o preço que Ele mesmo definiu. Não seria lógico, presta bem atenção, não seria lógico criar um homem para pagar o pecado de toda a humanidade. Não seria nem lógico e nem capaz de fazer isso. Que homem poderia suportar o peso do pecado de toda a humanidade? Nenhum. Não seria lógico ter um anjo para pagar o pecado de toda a humanidade, nem lógico e nem possível, nem mesmo justo. Só Deus tem o poder necessário, e só o seu próprio sangue, puro e santo, pode valer a salvação dos homens. Por isso que é importante que eu declare com toda certeza que Jesus Cristo é Deus, porque se Ele não é Deus, o meu pecado não foi perdoado. O meu pecado só foi perdoado porque Deus morreu na cruz. Deus morreu na cruz? Sim, na pessoa de Jesus Cristo. O Deus encarnado morreu na cruz. E aí, pastor, você está confundindo mais minha cabeça, porque você está dizendo que Deus morreu e ressuscitou. Por que é tão importante crer que Cristo é Deus? Porque só o autor da vida pode derrotar a morte. Só Ele pode derrotar a morte. A ressurreição de Jesus foi o que abriu o caminho para a minha vitória sobre a morte. Um homem não teria autoridade para derrotar a morte. Se Jesus não fosse Deus, Ele não derrotaria a morte. Meu irmão, não sei se você tem noção do que aconteceu naquela cruz, mas a palavra de Deus diz que no momento em que Jesus morreu, sabe o que aconteceu? A gente se lembra, o véu do templo se rasgou. Lembra disso? Amém? Mas você já leu também que o túmulo foi aberto? Túmulos foram abertos.
E pessoas que já tinham morrido ressuscitaram no momento em que Jesus morreu. Quem já leu isso na Bíblia? E eles voltaram para casa, ressurretos, no momento da morte de Cristo. Eu quero que você entenda. Eu vou tentar desenhar aqui para você entender como é que foi isso. Imagina que a morte estava segurando todos os mortos na sua mão. Até aquele momento, ela tinha o domínio sobre todos os mortos. Jesus, então, Deus, oferece a sua vida e Ele morre pelo meu e pelo seu pecado. Imagina que Cristo e a morte estão numa peleja, numa briga. E no momento da cruz, é como se Cristo desferisse um golpe, um murro, um soco, bem forte na morte. E ela, atordoada, tivesse que abrir a mão e algumas pessoas escapassem da sua mão e ressuscitassem. E ela então fecha de novo a mão, porque ainda não é a hora. Ainda não é a hora de entregar os santos. Quando Jesus voltar, todos eles serão entregues. Mas o golpe foi tão forte na morte que ela não conseguiu segurar aqueles que ela estava segurando, porque a morte foi derrotada. Naquele momento o golpe foi tão forte que ela foi derrotada. Deixa eu te falar uma coisa: um homem poderia fazer isso? A morte de um homem poderia fazer isso? Não. Somente Deus, somente o autor da vida poderia enfrentar a morte desse jeito. E foi o que aconteceu. Cristo é Deus, e é por isso que os meus pecados foram perdoados. Amém? E é por isso que você tem o direito hoje de vencer a morte. Olha como é importante declarar e ter convicção de que Cristo é Deus. É a base, é o centro de tudo aquilo que a gente acredita. Eu só tenho o perdão dos meus pecados e a vitória sobre a morte, porque Deus desceu à terra, se encarnou, morreu por mim e ressuscitou. Mas para terminar, eu preciso declarar e entender que Cristo é Deus. Mas eu também não posso deixar de falar e afirmar com toda certeza que Cristo é homem. Meu irmão. Olha o que diz Hebreus 2, 17, 18. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Se é importante, por um lado, eu crer que Cristo é Deus, porque aí eu tenho a certeza da minha salvação, do perdão dos meus pecados e da minha vitória sobre a morte, eu preciso entender que Cristo era homem. Sabe por quê, meu irmão? Porque, e olha só, em todos os aspectos, em todos, porque só assim ele foi capaz de entrar numa posição de intercessão por nós, porque tudo que nós sofremos, ele sofreu, porque todas as nossas tentações ele conhece. Então isso lhe deu o direito e a capacidade de ser misericordioso, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso, porque ele veio à terra e sentiu a minha e a sua miséria na carne. Você não sabe o que eu estou passando, eu posso não saber, meu querido, mas Cristo sabe, Ele sabe. E ainda Hebreus fala, no capítulo 4, 15 e 16: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança,
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meu querido, nós não conseguimos compreender o mistério da encarnação. Não tem como a gente explicar. Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus e homem. Deus e homem. Enquanto ele andava na terra, ele era Deus, pastor? Era Deus. Mas ele era homem? Era homem. Como que você me explica isso? Não explico. Eu creio. Eu aceito. E eu sei que é verdade. Nós não conseguimos compreender o mistério da encarnação. Não dá para explicar. Ele era Deus perfeito e o homem perfeito. Nossa mente não pode ir além disso. Eu acho que a gente tem que dizer isso e parar por aqui, porque a gente não tem condição de entender. E às vezes eu fico vendo gente assim, mas quando ele fazia os milagres, ele era Deus ou era homem? Ele era os dois, irmãos, ao mesmo tempo, em todo o tempo. Não houve momentos em que ele era Deus e momentos em que ele era homem. Não, em todo o tempo Cristo era Deus e homem. Mas a palavra de Deus não diz que ele se esvaziou e abriu mão de ser Deus. Eu quero que você entenda o que isso quer dizer. A palavra aqui grega é kenosis, esvaziar-se. Não quer dizer que ele deixou de ser Deus, porque isso é impossível. Ele é Deus, não tem como ele deixar de ser Deus. Quer dizer que por um dado momento na sua existência, durante os 33 anos dele aqui na terra, ele não acessou o poder de Deus. E os milagres ele fazia em nome do Pai, pelo poder do Espírito Santo. Tanto que, quando perguntam para ele o dia e a hora da sua volta, o que ele diz? Que ele não sabia. Por que ele não sabia? Porque ele não acessou o seu conhecimento. É como se ele tivesse aberto uma gaveta dentro do seu cérebro, colocado a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, fechado aquela gaveta, e ele falou assim: durante esses anos aqui na terra eu não uso. Mas você lembra que depois que ele ressuscitou, ele aparecia onde ele queria? Porque ali a onipresença já estava liberada. Porque ali ele já falou assim: agora eu já paguei o perdão, já paguei o preço do pecado, agora eu vou usar tudo aquilo que é meu. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas é preciso entender que Cristo, mesmo que você não entenda, aceite. Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Charles Wesley, irmão de John Wesley, falando sobre a manjedoura, ele falou o seguinte: nosso Deus foi reduzido ao tamanho de um palmo, incompreensivelmente fez-se homem. Não dá para entender, irmãos. Pastor, naquele momento, na manjedoura, Cristo era Deus? Era Deus e homem ao mesmo tempo, em todo o tempo. Por que é importante? Eu creio que Jesus era homem por causa do que a gente chama de identificação. E porque é tão importante terminar essa mensagem declarando que Cristo era homem e Deus ao mesmo tempo. Porque diante dessas afirmações, meu querido, nós só temos dois caminhos a seguir: ou aceitamos e atribuímos total autoridade divina a tudo que Cristo ensinou. Quando eu declaro que Cristo é Deus, eu estou dizendo que tudo que Ele disse na palavra é diretamente palavra de Deus para mim.
ensino de Deus, mandamento de Deus para mim. Então, ou eu creio nisso e assumo que é realmente a palavra de Deus, incluindo todas as suas declarações de inspiração, de autoridade, tudo, ou nós rejeitamos e discutimos a autoridade, se ele tinha autoridade para falar, se ele era só homem. Meu irmão, ele era Deus, e tudo que ele ensinou é diretamente Deus falando para nós. E deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus descesse até a sua casa, se ele viesse na forma de um homem, e ele falasse assim: Leandro, eu quero que você venda essa casa, você ia vender? Óbvio. Se Deus chegasse na sua casa, Gesiane, ou ele vai te chamar de Zaninha, acho que Zaninha, né? É teu íntimo. Zaninha, eu quero que você largue toda a tua empresa, tudo que você montou, e eu vou mandar você para um lugar, um país específico para pregar o evangelho. Deus está lá falando com você, você vai? Óbvio, né, pastor? Se Deus fizesse isso, é óbvio que eu ia obedecer. Meu irmão, o que eu estou dizendo para você aqui nessa noite é que Deus fez isso. Ele saiu do céu, da glória dele, ele veio à terra para dizer o que nós deveríamos fazer. E sabe o que a gente faz com toda essa palavra de Deus? E sabe o que a gente faz com todas essas ordens de Deus? E sabe o que a gente faz com todos os ensinamentos de Deus? Acho que não é bem assim que Jesus Cristo quis falar, né? É para virar outra face, mas eu não sou bobo. É para perdoar, mas não é todo mundo. Dá para você entender por que é necessário eu declarar que Cristo é Deus? Porque só assim eu vou ter tamanha importância do que Ele fez. Eu vou levar em consideração que Ele veio à terra, Deus esteve entre os homens, ensinando, falando, pregando. E sabe o que os homens fizeram? Crucificaram Deus, crucificaram Jesus, mas Ele era Deus, Emanuel, Deus conosco. E nós fazemos isso todos os dias, Entenda, meu querido, se Cristo é apenas Deus, os seus ensinamentos são distantes da nossa realidade. Ele não sabe o que a gente passou, as nossas lutas e as nossas dores, Ele não conhece. E portanto a gente poderia falar assim: tudo que Ele ensinou é inviável para nós, porque Ele é Deus. Mas Ele não é só Deus, Ele é homem. Mas se Ele é apenas homem, Ele não tem autoridade suficiente para ensinar, Ele não tem autoridade suficiente para declarar, e nem as suas ações são santas. Mas porque eu creio que Ele é homem e Deus ao mesmo tempo, Ele tem autoridade para dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer, e Ele tem identificação, experiência, direito, conhecimento de causa. Ele sabe o que eu passo, porque Ele passou por tudo isso. Então, meu querido, quando Jesus está dizendo para nós: faça isso, não é porque Ele é Deus, é porque Ele é homem. E Ele falou: eu consegui, você também consegue. Se eu posso, você também pode. E aí você pode falar assim: mas Ele era Deus. Eu te respondo: mas Ele era homem. Eu preciso entender que Ele era os dois ao mesmo tempo, porque só aí a palavra dele passa a ter autoridade e identificação. Só aí eu entendo que o que Ele ensinou tem autoridade e é possível cumprir. Porque existe por aí gente dizendo que é impossível obedecer o que Jesus ensinou. E eu digo para você: é mentira. Pastor, então me mostre um homem
que você conheça, que siga tudo o que Jesus ensinou. Eu te apresento milhares que morreram tentando. Só não deu tempo, porque eles morreram antes. Mas morreram tentando andar nos caminhos de Cristo. E eu queria terminar essa mensagem hoje com toda essa teologia, dizendo que Cristo é homem e por isso Ele é misericordioso, porque Ele sentiu as nossas dores. Mas eu queria também dizer que Cristo é Deus e por isso Ele tem graça para nós, porque Ele veio ao nosso encontro, fez o que nós não podíamos fazer. O que nós não podíamos fazer, Ele fez na cruz. E o que nós podemos fazer, Ele fez durante a sua vida. Nós precisamos das duas partes. Não dá só para aceitar a graça que foi manifesta na cruz. É preciso também entender que Ele deixou um caminho a ser seguido como homem. Ou nós entendemos Cristo na sua inteireza, ou sempre vai ficar manco a nossa vida. E Ele não veio à terra, não abriu mão de tudo, para que eu e você estivéssemos mancos na nossa crença, na nossa fé. Você crê que Cristo é Deus? Então você pode orar em nome dEle, no nome dEle. Você crê que Cristo é homem? Amém? Então você sabe que Ele entende as suas dores. Ele sabe o que você está passando. Esse é o nosso Cristo, o centro de tudo, a fonte de tudo, no qual convergem todo o universo, toda a história, tudo. Deus e homem ao mesmo tempo. Pastor, como que vai ser quando a gente chegar no céu? Vai ter Deus, Cristo e o Espírito Santo? Os três assim? Eu não sei. Eu creio que sim. Como é que Cristo vai ser? Para mim, do jeito que Ele subiu, a gente vai ver Ele descer, um corpo glorificado. Cristo é lindo, irmãos. E se durante essas 3 mensagens eu conseguir fazer você se apaixonar um pouquinho mais por Jesus, eu estou feliz. Porque depois de tudo que eu estudei, tudo que eu preparei para falar para os irmãos, eu posso dizer para você o seguinte: Cristo é lindo. Você concorda comigo? Fica de pé, por favor, então. Eu queria que você fizesse a sua oração agora. Feche seus olhos, entendendo quem Ele é, entendendo que Ele é Deus, entendendo que Ele é homem, entendendo que Ele é o centro de tudo, a fonte de tudo, o sustentador de tudo. Ora em nome dEle, porque tudo que nós pedimos ao Pai no nome dEle, o Pai nos ouve. E o nome dEle é o nome mais poderoso que existe, o nome que está acima de todo nome. E diante desse nome, todo joelho vai se dobrar. Pai, obrigado por Jesus. Obrigado por enviar Jesus. Eu quero declarar essa noite, Pai, a minha limitação como pastor, como estudante, como homem. Eu não consigo compreender o tamanho de quem o Senhor é, de quem Cristo é, nem da pessoa do Espírito Santo. Mas mesmo não conseguindo entender, eu quero declarar essa noite: eu te amo, Deus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo.
porque eu sei que tudo que a Bíblia diz acerca de Cristo é verdade. E mesmo que me faltem palavras, ciência, conhecimento para explicar, existe fé no meu coração para crer, para aceitar e entender que o sacrifício foi por mim, foi por cada um dos meus irmãos. E eu quero declarar, juntamente com essa igreja, que diante do conhecimento que nós temos de quem é Jesus, de quem é Cristo, nós não temos outra opção a não ser nos curvarmos, nos rendermos e declararmos que toda honra, toda glória e todo louvor são para Cristo, o nosso Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus, nós te amamos. Amém, Senhor. Pode se assentar, meu querido. Pode se assentar. Não vai acostumando, tá? Porque eu não vou ficar trazendo mensagem teológica assim toda vez, não, tá? Senão vocês vão ficar enjoados de ouvir eu falar sobre isso. Mas eu quero perguntar uma coisa. Você acha que a gente já está bom de falar sobre Cristo? Amém? Não? Porque se você achar que já deu, não precisa mais falar sobre Jesus, você vai ter que procurar outro lugar para estar, porque até o final dessa igreja nós vamos continuar falando sobre Cristo. Até enquanto nós estivermos aqui, até que Ele venha, nós vamos continuar falando sobre Jesus. Domingo, a gente continua falando sobre Cristo na EBI, na escola bíblica. Algumas pessoas estão me perguntando: pastor, quando que a gente vai dividir em classe de novo? Calma, nós estamos preparando o material, ele está ficando pronto, tá? A gente vai ter um material exclusivo aqui da igreja, só que a gente está preparando com muito zelo, com muito carinho, para que as classes possam ter liberdade para estudar, aprender, crescer junto. E a gente está preparando aí as divisões das classes, as idades e tal. Creio que a primeira classe que a gente vai desmembrar aqui vai ser dos jovens e adolescentes, até 18 anos. Já vão começar a estudar e separar, porque eles são mais marrentinhos mesmo, então eles vão para outro canto estudar. E domingo a gente vai começar uma série de mensagens, irmãos. E eu gostaria que você ficasse encorajado a estar vindo, assistindo essa série de mensagens. Chama Vencendo a Infantilidade. Eu tenho certeza que é algo pertinente, necessário para o nosso tempo. Enquanto a gente, como igreja, não deixar para trás as coisas de criança, nós não vamos acessar o que Deus tem para nós, não. Nós precisamos crescer como servo de Deus, porque já deu o tempo de ficar tomando leite. Está na hora de alimento sólido. Amém, irmãos? Dá um abraço ou só cumprimento, do jeito que você quiser. O irmão que está do seu lado aí, abençoa a vida dele e até o nosso próximo encontro.